Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Diário Podcast. Quero já agradecer a sua participação na edição anterior, né? A gente sempre começa agradecendo a sua participação na edição anterior. E lembrar que esse é um projeto que envolve o Teresópolis Shopping Center, o Grupo Diário, e agradecer especialmente aqui a minha casa, né, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, que gentilmente me cede para estar aqui hoje, para bater esse papo com pessoas importantes e pessoas que você, inclusive, está sugerindo aí através das redes sociais. Aproveitando que eu falei de redes sociais, não se esqueça, se você está assistindo algum corte nosso, né, tem sempre aqueles cortes bacanas, com colocações legais, compartilha, manda aí no grupo da família, manda para os seus amigos, faz essa corrente crescer, né? E não se esqueça de assistir o podcast todo, tá? A gente fica feliz quando você assiste todinho, tá? O recorte é legal, mas é mais legal ainda o podcast na íntegra que você encontra aqui no YouTube do Grupo Diário e também nas redes de streaming, né? O Spotify, Deezer e tudo mais, tá bom? Você que participa comigo lá nas minhas redes sociais também, fica à vontade, tá? Esses dias entrou uma pessoa lá, posso fazer aqui uma colocação? Pode, fica à vontade, não precisa ser só no do Grupo Diário, não. Nas minhas redes sociais também você é muito bem-vindo, ela é aberta, fique à vontade, tá? O negócio é a gente crescer esse bolo aí e continuar falando bem e falando de coisas boas da nossa cidade. A nossa cidade passou por momentos complicados aí nas últimas semanas, né? Você estava acostumado a me ver exaltado muitas vezes, né? Criticando um ou outro ente político, falando das mazelas. É um Anderson mais light, tá, gente? Não vou fazer isso, a gente não vai falar de política no podcast, a gente não vai falar sobre mazelas da cidade, a gente está falando aqui de coisas boas. Eu preciso que você compartilhe coisas boas na vida da gente, né? Tem tanta coisa ruim, tem tanta gente falando de coisa ruim, deixa pra lá, né? Vamos focar no que está acontecendo de bom. As coisas ruins elas vão, né, se resolver por si só. Vamos confiar aí nas nossas instituições para resolvê-las. Enquanto isso, a gente fica aqui no nosso cantinho, batendo um papo gostoso, falando um pouco de coisas positivas. E eu sempre tenho trazido aqui no podcast algumas experiências com a nossa cidade, que são experiências de encantamento, né? O Dr. Márcio falou disso aqui, né? O Dr. Caio Taranto também falou disso, a Mariana também, né? Pessoas que são de fora da cidade e que acabam encontrando um certo encantamento aqui no nosso município, né? Eu conheço esse encantamento desde que eu nasci, porque nascido aqui sou, né? Então sei desse poder de encantamento da cidade, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender de onde vem isso. E a gente vai conversar aqui com muitas pessoas que passaram por esse processo para a gente tentar entender, afinal de contas, por que Teresópolis encanta tanto e por que as pessoas têm tanta vontade de continuar aqui, né? Então, a gente segue nessa linha. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, né? Muito especial. Na verdade, a gente se conheceu oficialmente hoje, né? Eu conheço o marido dela, meu amigo, de pelada, de churrasco, né? De bate-papo. Ainda não conhecia a Carla, estou conhecendo hoje, mas conheço a história dela, conheço a trajetória dela e a gente vai bater um papo sobre isso agora. Carla, é isso aí, né? É isso aí. O maridão já é amigo de longa data, Exato. mas a gente se conheceu hoje, né? Exatamente, que coisa, né? Que bom coisa. que o Diário Podcast tá permitindo isso. Proporcionando esse momento, muito bom. Eu passei aqui, né, como você viu na abertura, por alguns momentos em que essa experiência de encantamento da cidade se fez muito presente, né? Uhum. Você também foi uma vítima desse encantamento, cara? Total. Fui pega, assim, como eu falei aqui um pouquinho antes dos bastidores, né? O Leandro veio abrir empresa aqui na cidade há um tempo atrás e eu ficava naquele assim, imagina que eu vou me acostumar em Teresópolis, cidade pequena, não, muito pacato pra mim. Eu, bancária, centro do Rio de Janeiro, aquela loucura, né? Acostumado com buzina, barulho. Buzina, barulho, tudo 2 horas de trânsito pra chegar em casa. Normal, básico, né? Exato. Até o dia que eu comecei a vir, os finais de semana, ficar um pouco mais, né? E aí eu falei assim, agora eu acho que chegou a hora de subir. E hoje eu digo, é a minha cidade do coração. Eu amo demais Teresópolis. Muito, muito bom. E você teve um momento muito importante na tua vida, né? A gente estava conversando aqui sobre isso, que foi um momento de ruptura mesmo, né? Você
esquece um pouco da questão corporativa, que sempre foi muito forte na tua vida, né? Sim. Ser concursada do Banco do Brasil, Sim. uma agência central de uma capital. Você já Exato. imagina, né? Se os nossos bancos aqui, naturalmente, sempre foram agitados, imagina o da capital como é que não é, né? Exato. É 5 vezes mais, 10 vezes mais isso. E teve um momento que você decidiu que não era isso que você queria mais. Você seguiu um pouco ainda no corporativo, Exato. né, na empresa, mas o que te fez questionar realmente se essa coisa da carreira tradicional, como a gente conhece, né? Eu conheço amigas que sonhavam a vida em trabalhar em banco, né? Exato, Tem isso, né? exato. Meu sonho é trabalhar em banco. Eu lembro disso. Eu lembro que na época que eu fiz o concurso para o banco, né? Tinha até um certo status, né? Sim, Você ser bancária, claro. ainda mais concursada. Então, acho que era meio que uma fantasia mesmo, né? E aí eu fiz administração, depois fui fazer várias pós-graduações em minhas formações. E quando eu entrei no banco, que eu entrei de fato, fiquei 10 anos lá, eu comecei a me questionar se era aquilo mesmo que eu queria. Né? Me imagino trabalhando aqui mais 15, 20 anos. E a resposta sempre era não. Ou Só seja, que aquele sonho já não era já assim. não era mais aquilo, né? E aí, quando eu vim para Terê, que eu comecei a viver a cidade, que eu comecei a ter essa paz, né? Que aqui a gente consegue aqui viver em paz, né? Uma certa tranquilidade. E aí, nessa época, eu já estava de licença, porque eu queria subir, mas do banco não tinha vaga. Então, eu subi de licença, né? Em determinado momento, o banco falou para mim, ou você volta, ou você sai. Ou você sai. E aí... E a decisão foi por sair, porque eu não me imaginava mais na instituição, né? Já estava empreendendo nessa época. Mas ainda assim, aquele questionamento, será que é isso que eu quero? Será que é essa realmente a minha vocação? Que é aquilo que eu nasci para fazer? E aí eu comecei a estudar muito, fui fundo no desenvolvimento humano. E aquilo me encantou de uma maneira, assim, estudar a mente humana, o comportamento humano. Aí eu entendi que ali realmente estava a minha missão de vida, né? E engraçado que muita gente, quando se fala em concurso público, né? Pelo menos a minha geração sempre teve essa ideia de ligar o concurso público à estabilidade. Exatamente. Você passaria ali, você teria sua vida garantida a partir daquilo ali. Hoje em dia, isso não é mais uma verdade absoluta, pelo Exato. contrário, né? As pessoas entendem hoje que concurso público não é estabilidade nenhuma. Exato. Inclusive está no próprio, né, na determinação do concurso público, que não é uma estabilidade provisória que depende, inclusive, de muitos outros fatores para que você continue ali naquela carreira. É claro que é uma carreira muito mais duradoura, evidentemente, mas essa questão da estabilidade já não tem sido mais um ponto de tomada de decisão para essas carreiras tradicionais, né? Eu acho que não. Assim, a gente sabe que sim, como você falou, né, está escrito lá no edital, né, de que não tem garantia de estabilidade, mas acho que a gente vem de uma cultura de que sim, principalmente as pessoas mais conservadoras. E eu me julgava uma pessoa extremamente conservadora. Então, eu imaginei, eu passei o concurso, eu vou passar minha vida inteira e eu vou me aposentar no banco, né? E eu fiz para vários tribunais, eu fiz muito concurso público. Mas eu acho que essa mentalidade ela está mudando, principalmente com essa geração de hoje. Né? Antigamente, nossos pais, nossos avós, eles ficavam uma vida inteira numa empresa. Hoje em dia não é mais assim. Né? Então, a questão da estabilidade, de ficar uma vida inteira no mesmo lugar, está mudando. Eu acho que isso tem a tendência a cada vez mais mudar, né? As pessoas fazerem aquilo de fato que preenche o coração, que faz sentido para elas, né? Uma busca por propósito e, obviamente, por qualificação, por crescimento profissional e financeiro, né? Até porque algumas carreiras, né, efetivamente, daqui a pouco deixam até de existir, né? Exatamente. A gente não sabe exatamente o que vai ser uma carreira promissora, ou ainda teremos carreiras promissoras. É possível até que nem exista mais carreira promissora, que a mudança é tão grande, né? Eu não gosto de ficar falando da minha geração, mas a minha geração, né, ela vivia essas disrupturas com um intervalo de tempo muito grande. Então era uma coisa que 20 anos, 30 anos para mudar, para ter alguma quebra de paradigma. Hoje as mudanças acontecem de um mês para o outro, né? Tem muito carreira. Rápido. A própria instituição financeira, banco, né? Exato. Está mudando. Tanto muito. Que atendimento ao público em banco é uma das funções que está prestes a terminar mesmo, né? Porque hoje os atendimentos são quase todos de forma online. Então, pensar carreira hoje é uma coisa um pouco mais complexa, né? Sem dúvida. Eu lembro dos testes vocacionais. Você, evidentemente, deve ter feito algum, né? Deve ter feito algum. Sim. Eu fiz também. E os testes vocacionais, hoje, a gente, né, com a nossa experiência, evidentemente,
a gente pensa no teste vocacional, ele era doutrinado a te levar para uma dessas carreiras fixas, né? Exato. Você tinha que ser doutor. As tradicionais, né? Engenheiro, advogado, médico, não né? tinha uma coisa mais ou menos, né? E eu acho que essa questão dessa mudança muito, muito rápida que está acontecendo, de fato, as pessoas estão buscando cada vez mais se realizarem profissionalmente. Então, aquelas profissões que ainda existem, algumas sim vão continuar, mas a grande maioria ela vai sofrer alguma mudança ou, de fato, vão se extinguir. Né? E aí fica aquele questionamento, meu Deus, mas vai tirar emprego das pessoas? Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas eu acho que a Revolução Industrial veio, nós íamos lá apertar parafuso, né? E agora nós estamos caminhando para um novo momento, em que a gente tem máquinas para apertar parafuso para a gente. Então agora é o momento de ser humano, de exercer o nosso lado humano. Né? O intelectual, o afetivo, o emocional. Então, eu acho que essa geração ela vem para buscar isso também, esse sentido. O que eu estou fazendo aqui? O que de fato me realiza? Como eu posso contribuir para uma sociedade? Né? Eu acho que essa mudança, ela traz alguns medos, é natural, mas também acho que traz muitos benefícios. O receio é natural, porque mudança, né? A mudança ela gera isso, né? Não tem jeito. Exato. E eu lembro sempre da questão da relação com a inteligência artificial, né? Sim. Muita gente fica brigando, batendo de frente. Ela está ali para fazer o operacional e vai ter mais espaço quem aproveitar a questão humanizada, né? Exatamente. Porque... Ontem mesmo eu estava usando o ChatGPT lá, mexendo, fazendo alguns ajustes lá. Eu falei, meu Deus, olha que incrível isso. Eu levaria 2, 3 horas para fazer uma coisa. Olha aqui. É claro, você tem que verificar se é real, porque é uma máquina, né? Claro. Mas o que me poupa de tempo hoje no meu trabalho é impressionante. Imagina se eu tivesse que ficar ali 2, 3 horas fazendo isso. Hoje eu posso dedicar, por exemplo, 1 hora para fazer isso, 1 hora para estar com meu filho. É isso. Então, a gente tem que mudar um pouco a perspectiva, né? Tirar do foco negativo e passar para o positivo, né? A questão, todo ferramental, né? Todo novo ferramental, a gente sempre questiona a questão da apropriação desse ferramental, né? Porque usando a tecnologia, né, da empresa do maridão, não adianta ter uma máquina super poderosa, né, nas minhas mãos se eu não vou saber o que fazer com aquela máquina. Né? Como eu vou me apropriar daquela máquina? O que eu vou produzir a partir de toda aquela capacidade de processamento que tem? Sim. Então, o que as pessoas hoje estão, né, tendo dificuldade é justamente isso. Não é bater de frente com a inteligência artificial. É saber utilizá-la da melhor forma possível. Exato, porque é um caminho, é um passo que não tem volta, né? E vai ser cada vez mais acelerado e mais forte. Então, assim, como eu posso usar isso da melhor maneira possível, né? Eu sei que tem discussão ética, tem uma série de coisas aí, mas o que eu posso me beneficiar disso? E não adianta querer brigar contra isso, porque é um caminho sem volta, né? E não adianta querer também fingir que não faz, porque... Exato. Eu estava conversando com um especialista em tecnologia e ele dizia que o ChatGPT ele é muito bom para muitas coisas, mas o que ele é excelente é em se identificar. Então, se eu perguntar para ele se foi ele que fez, ele vai dizer que foi ele. Exato. Então, assim, não tenha essa doce ilusão de que você vai poder burlar, né? Porque não dá. É para você utilizar da forma, né, correta, como deve ser feita, utilizando aquilo como um complemento da sua atividade profissional. Sim. Nossa, quanta profissão está sendo... Eu vou falar, inclusive, do próprio direito, né? O direito, sim, a gente perdia tempo analisando causas, buscando jurisprudências. Tudo bem, não vai substituir a análise dos casos concretos. Isso não tem como. Mas uma petiçãozinha inicial ali, né, rápida, uma coisa simples... Deixa a tecnologia fazer. Exato. Depois você passa o olho, corrige, acrescenta, tira os excessos. O olhar humano vai ser sempre necessário. Vai ser sempre fundamental. Não tem como substituir. Exato. Até porque a máquina só aprende com a gente, né? Exatamente. Assim, é uma discussão muito ampla ainda, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que quando a gente entende, eu vou usar da melhor maneira possível, né? E o que eu posso me beneficiar disso, a gente começa a ver os ganhos, né? E aí, é claro, você trabalha com inteligência artificial, você trabalha com tecnologia, mas tem pessoas que ainda estão muito longe disso. Sim. Então, como que a gente pode começar a inserir também? Acho que uma questão de responsabilidade social também, né? Como a gente pode começar a inserir essas pessoas que ainda não estão nesse movimento, né? Porque, de fato, vai haver aí um gap, né?
É normal, faz parte, infelizmente, mas faz parte, né? E acredite, tem muita gente que não tem acesso, gente. Muita gente. A gente acha que todo mundo tem porque a gente tem, né? Assim. É como se a gente estivesse vivendo uma bolha. E tem muita gente ainda que não faz a menor ideia do que seja a inteligência artificial, né? Tem muita gente que não conseguiu ainda se relacionar com as tecnologias já consolidadas, como a tecnologia bancária, né? O uso das fintechs, dos bancos digitais. Então, assim, a gente ainda está muito... Nós somos um país de muitas desigualdades, né? Abismos sociais. Exato. Então, não dá para pensar que está todo mundo junto. O todo mundo é um grupo bem pequeno, inclusive, né? Porque a maior parte está excluída dessa discussão, né? Exato. E não dá para ter essa discussão também sem trazer essa galera junto, né? Vamos pensar nisso. Sim. Bom, eu queria aqui registrar mais uma vez, né, o café maravilhoso que a Havana nos traz, né, Diego? O Diego sempre providencia aqui pra gente um café, né? Ele sempre chama a galera, tá até aqui a propaganda. Se você ainda não sabe onde é o nosso estúdio, né, do podcast, fica do lado da Havana, exatamente do lado da Havana. Então vem aqui, toma um café, já assiste um pouco das nossas gravações. Tem gravação aqui com a Carol Duarte, né, que eu brinquei na semana passada, que todo mundo achava que ela era minha esposa, né, na época da TV. Carol Duarte, Anderson Duarte, deve ser marido e mulher. Verdade. Tem o Marcelo Medeiros, tem os podcasts aqui que você vai encontrar da OAB também. A OAB está fazendo um Minuto OAB aqui, que é muito legal. É um momento para você entender efetivamente o direito e os seus direitos, né? E é só aqui do lado da Havana, vem aqui no terceiro piso, dá uma olhada no nosso estúdio de vidro aqui, que está muito legal. De vez em quando, você que está nos assistindo aí no podcast, se eu fizer assim, lá para fora, não estranhe, porque eu não vou deixar os meus amigos que passam aqui no vácuo, né? Eu vou falar com eles. O nosso convidado está sempre de costas, né? É verdade, eu vejo só você dando tchauzinho. Propositalmente, né? Mas a gente está sempre aqui acenando, então venha, conheça. É tudo de verdade, tá, gente? Não tem nada de mentira aqui. Como eu falei lá na entrevista com o Dr. Caio, não tem ponto, não tem roteiro, não tem nada, a gente não combinou nada, né? Nada. Na verdade, eu e a Carla, a gente se conheceu hoje. Né? Não, na verdade, eu tô até preocupada por isso. Então não tem nada que é orgânico, é de verdade. E eu queria começar essa nossa segunda parte desse bate-papo falando de um assunto muito bacana e que tem a ver com essa escolha, né, de uma nova carreira ou atuação, não sei, né? Carreira não cabe mais muito para essa. Eu acho que é uma nova atuação. Uma nova atuação profissional, né? Sim, eu acho que cabe melhor. Sim. Essa escolha que a Carla fez, ela envolve um público, para mim, muito sensível, né? Eu sempre, na minha vida jornalística, eu sempre gostei muito de priorizar as questões relacionadas à mulher. Seja a saúde da mulher, seja a mulher no mercado de trabalho, seja a mulher na produção artística, na produção artesanal, né? Você se lembra que eu tinha lá a minha cozinha no programa, né? Levava lá as minhas culinaristas, que eram uma maravilha. Bate até uma saudade de vez em quando, que era tanta coisa gostosa, né? E tinha uma coisa, Carla, eu queimava até salada, sabe? Aí quando eu comecei Essa a fazer... é difícil, hein? Quando eu comecei a fazer a culinária no programa lá, eu até que eu aprendi a fazer umas coisinhas, dá para dar uma enganada hoje, né? Com as minhas culinaristas, que sempre foram muito bacanas comigo lá, sempre foram muito gentis. Então o universo feminino sempre esteve muito perto da minha produção jornalística, principalmente, né? Então eu sempre tive muito apego a isso. E você escolheu cuidar da vida das mulheres, ou seja, das decisões, das novas escolhas. Exato. Como é que você encontrou esse nicho? Como é que você está atuando hoje nessa área? Quando eu entendi que eu não era realizada profissionalmente, mas quando você constata isso, a primeira pergunta que vem é, tá bom, eu não sou, mas e agora? O que eu faço, né? O que eu faço da minha vida, né? 10 anos de instituição financeira, trabalhei em multinacional, viajava, era bem remunerada, mas ainda assim não era realizada, né? Porque dinheiro não está diretamente ligado, né? Faz parte, óbvio, mas não é tudo. É uma parcela significativa, mas não total. Não total, exato. E aí, quando eu comecei a realmente fazer uma pesquisa e buscar no mercado aquilo que pudesse me trazer satisfação profissional, né? Então, eu mergulhei primeiro em mim. O autoconhecimento, né? A gente fica sempre buscando no externo, né? O que o mercado está pagando mais? Qual é a profissão que está em voga? O que está surgindo? E a gente esquece de olhar para dentro. E aí a gente começa sempre a querer buscar o que está fora. E aí, quando você faz isso, normalmente você se frustra, né? Porque primeiro você tem que se conhecer.
E aí eu mergulhei internamente e aí eu falei, cara, eu quero trabalhar com mulheres. E comecei muito da minha maneira, né? Ajudando as amigas, né? E eu me perguntava, quando eu fui fazer esses processos, né? Os treinamentos, certificações em autoconhecimento, normalmente falam assim, o que as pessoas costumam perguntar para você? E eu fui fazer essa engenharia reversa e, de fato, eu percebia que os meus amigos, a minha família, sempre gostou de ouvir a opinião da Carla. Qual era a opinião que a Carla tinha sobre determinado assunto? Ou seja, você já era uma formadora de opinião, já era, mas não tinha essa percepção. Menor percepção. Legal. E eu entendi que, normalmente, o que eu dizia ajudava, dava uma nova perspectiva para a pessoa. E aí, nossa, mas você é psicóloga? Nossa, mas você tem um jeito diferente de falar, você consegue entender, parece que você está dentro da minha cabeça e consegue entender o que eu falei. Não, mas é porque eu já passei por isso. Eu já passei por tudo isso que você está passando, de se sentir frustrada, não se sentir realizada na profissão. E aí eu comecei assim, ajudando os amigos, a família, até que eu entendi e falei assim, isso pode sim ser um trabalho, isso pode sim ser remunerado. Né? Eu já tinha muito estudo, minha experiência de vida. E comecei, então, a dar mentoria para mulheres que desejavam fazer transição de carreira. Então, eu tenho feito esse trabalho, né? Fiz mentorias em grupo, palestras, treinamento, mas hoje o meu trabalho está sendo mais individual. Né? A pessoa tem uma demanda específica, normalmente mulheres que querem fazer transição de carreira, e aí eu faço esse trabalho de acompanhamento individual, né? De primeiro se conhecer, saber o que de fato gosta, aquilo que é um valor para você, que é um desejo, e aí começar a explorar as possibilidades. E é lindo você ver esse processo, né? Porque você chega para você uma pessoa completamente perdida, que não sabe que não quer mais, mas não sabe o que quer. E aí você fazer esse acompanhamento e ver a pessoa se descobrindo, entendendo o que ela quer e, melhor que isso, se realizando. É muito lindo, né? E eu falei, cara, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. E é legal você falar de transição de carreira. Eu vivi isso agora, né? Quando eu me aposentei da comunicação, né? Eu fiz isso minha vida inteira. As pessoas se acostumaram a ter a minha presença no dia a dia, né? Da cidade aí. E assim, não foi de uma hora para outra, claro, né? Foi um processo que me levou à decisão de não mais fazer aquilo. Porque a comunicação me atrapalhou, porque eu me enchi o saco. Não. Né? Às vezes a gente liga isso a um episódio traumático. Exato. E na verdade nem sempre é nem isso, né? Nem sempre é só o encerramento vezes, de um ciclo que você quer experimentar outras coisas. Como é que você consegue identificar quando é realmente um processo de querer mudar e quando há alguma coisa, mesmo que intrínseca aí, traumática, excessiva, você consegue fazer essa percepção? Na verdade, esse é o primeiro trabalho, né? São aplicadas várias atividades, várias ferramentas, né? Que envolvem neurociência, né? Tudo isso para você, para a pessoa entender mais do que eu, né? Para a pessoa entender se de fato ela não quer mais aquela profissão ou se ela está vivendo um momento pessoal que ela acaba transferindo para o profissional. Né? Tanto é que eu já tive clientes que ela dentista, super bem sucedida, e ela não queria de maneira nenhuma mais trabalhar profissão. Mas depois de um tempo da gente trabalhando, na verdade é porque ela e o marido trabalhavam no mesmo consultório. Entende que foi só um ajuste. Cada um teve o seu consultório e aí ela conseguiu restabelecer a conexão com a profissão dela e com o casamento. Que é melhor ainda. Uma coisa estava atrapalhando a outra, Exato. Né? Claramente. Então, assim, né? Muitas vezes a gente acha que é só a profissão, mas envolvem outras coisas. E tem pessoas que não, que de fato entendem que ali encerrou um ciclo e querem buscar uma coisa nova, principalmente quem está no funcionalismo público há muito tempo, que entende que não é mais isso aqui, mas não posso largar também. Será que não pode mesmo? Né? É tudo a mentalidade, né? O meu trabalho ele parte basicamente da mentalidade. A minha realidade, ela é fruto da minha mentalidade. Então, se eu trabalho todas as minhas crenças internas, eu consigo identificar aquilo que está me travando e aí eu dou o próximo passo. Então, tudo parte disso, né? Eu queria aproveitar essa tua fala para fazer uma fala que eu sempre fiz, na verdade. Eu sempre tive uma crítica muito grande a essa cultura do empreendedorismo, que se coloca muito aí. Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, tá, gente? Eu me considero, inclusive, até um pouco empreendedor.
Mas, um pouco, bem pouco, mas me considero, não tenho nada contra. Mas eu acho que essa visão de empreendedorismo que se adaptou no país, ela é muito perigosa. Primeiro que não é para todos, tá? Essa coisa de que o empreendedorismo todo mundo pode fazer. Não é todo mundo que pode fazer. Pessoas que precisam ainda se conhecer, se especializar, se entender no mundo para depois empreender, porque senão qualquer coisa que ela vai fazer não tem estrutura, não tem estrutura estrutura emocional para, porque empreendedorismo você lida com risco o tempo todo, pois né? Então, e não é uma coisa generalizada, né? Esse é o primeiro passo. E o segundo, que eu acho que é o mais maléfico, né, nessa formatação adaptada que o nosso país tem do empreendedorismo, que em outros lugares não tem, é essa questão do ganho financeiro estar atrelado à tua escolha e à tua ação. Gente, nem sempre, eu ouso dizer que quase nunca, inclusive, o ganho financeiro está atrelado à questão da tua satisfação de estar ali fazendo aquilo, da tua motivação para voltar a fazer aquilo no outro dia, no dia seguinte. Então, assim, atrelar uma coisa a outra, né? Ter resultados financeiros maravilhosos, astronômicos, a ponto de você ficar postando, né, as tuas conquistas financeiras atrás do vil metal, né, como diziam as músicas. Não é isso, né? Não é isso. Carla acabou de falar, às vezes você está lá seguro, com uma boa remuneração, feliz da vida, mas tá feliz da vida mesmo? Você começa a se questionar, esse dinheiro tá te fazendo E o dinheiro, ele pode ser aquilo que ele vai te dar o primeiro impulso, né? É igual quando eu já tive alguns clientes também que normalmente quando decidem sair, recebem uma promoção. Tem isso também. E aí você olha o dinheiro e fala, puxa, mas essa grana aqui é boa, né? Mas aí ela começa a se questionar, mas e o longo prazo? Será que ainda vai sustentar? Se for só o dinheiro, não vai. Né? Porque o dinheiro, sim, nós precisamos dele, né? Os boletos vencem, eu sempre falo isso na mentoria, o boleto vence. Mas o que eu estou fazendo agora para construir essa minha profissão, a minha carreira, a minha vida, que esteja atrelada ao bem-estar. Porque o dinheiro ele é importante, mas nada paga uma noite de sono. Né? E hoje, por exemplo, né, eu vou falar da minha área, né, da área bancária que eu vim. Eu tenho muitos amigos com burnout, muitos amigos com crise de ansiedade, né, porque existe uma pressão, principalmente depois das fintechs, né, da concorrência muito grande, existe uma pressão para o banco de varejo. Virou uma cultura de pressão institucional, né? Exato. A instituição coloca essa pressão em cima das pessoas. Exato. E aí o gestor ele também não tem inteligência emocional, então ele passa isso para a equipe porque ele sofre. Enfim, existe isso. E aí as pessoas chegam um momento que elas se perguntam, será que é só isso? Eu não esqueço um dia, Anderson, eu tenho uma historinha aqui rapidinho, mas porque para mim é muito emblemática. Eu trabalhava 5 anos com um gerente que me deu a posse no banco, né? Legal. E depois de um tempo ele descobriu um câncer e ele ficou afastado do banco. Nossa. E eu, na frenética trabalhando, eu falava assim, hoje eu vou visitar fulano, hoje eu vou visitar o Serginho, vou usar o nome dele aqui, que ele é um querido. E eu nunca ia, porque eu estava sempre trabalhando loucamente para atingir meta. Até o dia que eu resolvi ir. Fomos eu e uma amiga. Nós chegamos no hospital, eles nos deixaram subir. Quando eu cheguei no quarto dele, ele não estava. E aí eu perguntei para a enfermeira, eu falei, seu Sérgio não está aqui? Deve ter ido fazer algum exame. Seu Sérgio acabou de falecer. Ou seja, você chegou tarde demais. Eu cheguei tarde demais. Ele ficou 3 anos em tratamento e eu fiquei 3 anos para ir visitá-lo e eu não fui. Postergando a tua visita. Nos vimos algumas vezes porque ele foi à agência no momento que ele estava bem. Mas ali foi para mim um choque de realidade. O que eu estou fazendo há 5 anos, há 8 anos, que eu não estou olhando para isso? Trabalhando. E que é mais importante que visitar um amigo. Exatamente. Acometido de uma doença. Exatamente. Então ali me fez me questionar muito, sabe? Se eu realmente queria aquilo. E não há nada de errado em querer continuar, em querer ter uma carreira, mas você não pode achar que aquilo dali é só a única opção que você tem, é a sua vida. Porque a vida é muito mais que isso, né? Muito mais que o dinheiro, é muito mais que o trabalho. E se você não encontra esse caminho, você se perde. Aí você um dia olha para trás e fala, gente, o que eu fiz da minha vida? Né?
A questão, né, do dinheiro e da realização sempre vai ser uma questão muito filosófica, né? Porque tem gente que sempre fala, quero ver você falar isso com teus boletos vencendo. Exato. Os boletos também vencem, eu também tenho dificuldade para pagar, todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo. Acontece que, para algumas pessoas, pode até ser, né, em um primeiro momento, a resolução dos problemas, a busca da felicidade, o encontrar a felicidade, o pote de ouro no final do arco-íris, pode até ser. Mas isso vai se sustentar? É isso que a gente está falando, né, cara? Exatamente. Isso vai se sustentar até quando, né? Nós, naturalmente, né, aí já falando filosoficamente, nós somos seres inquietos. Nós somos inquietos. A gente quer sempre alguma coisa, que a gente consegue aquela coisa, a gente quer outra. Exatamente. Isso faz parte da sua natureza. Amiguinho, você não vai fugir disso. Não adianta. Você vai conquistar, pode ser o que for. Você vai conquistar, você vai querer uma coisa diferente. A grama do vizinho sempre vai estar mais bonita, mais verde, mais bem aparada do que a sua. É preciso ter essa consciência, até para a gente não ficar construindo frustrações. Exato. Né? Não, e essa sua colocação é perfeita. Ainda hoje eu postei um videozinho do professor Clóvis de Barros, né? Que eu adoro. E ele está falando exatamente isso. A gente chega no maternal, já dizem que a gente vai para o fundamental. Depois quando a gente chegar no fundamental... vai ser melhor. E aí você vai. Quando você chega na faculdade, não. Quando você fizer o estágio, vai ser melhor. Enfim, você está sempre buscando, porque é da natureza humana. A gente veio para evoluir, faz parte da nossa espécie. Agora a questão vamos curtir o caminho, o processo. Tem que fazer sentido. Porque senão você fica numa corrida frenética por algo que você nem queria. Porque alguém disse para você que era legal ter. Então, quando você se conhece, quando você entende quem você é, o que é valor para você, o que você não abre mão, você entende que às vezes aquilo que você achava que era tão importante nem é mais. É isso aí. E você começa a valorizar o que de fato é para você. Mas tudo parte do autoconhecimento, né? De você saber quem você é de verdade. E aí eu vou aproveitar aquela frasezinha que eu odeio, né? E eu odeio porque... Eu vou explicar o porquê que eu odeio. Esse negócio de que foguete não tem ré, isso é muito ruim, gente. Porque, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa dar ré para não passar por cima de ninguém. E a gente precisa dar ré para encontrar o caminho certo. Então, quem não dá ré nunca, quem segue um caminho de vitória, ganho financeiro, passa por cima de muitas pessoas, de muitas experiências, de muitas coisas que poderia ter vivido e não viveu. Então, você que é adepto da filosofia do foguete que não tem ré, avalie sua vida, né? Pense um pouco se é isso mesmo que você quer, né? Não estou fazendo crítica aqui a uma pessoa específica ou outra. Estou falando de uma escolha de vida mesmo, né? Eu falo por experiência própria. Durante muito tempo também eu pensei que aquela atuação profissional que eu estava estabelecido era o suficiente para a minha vida. E chegou um momento que ela não era mais nem próxima de suficiente, porque eu não tinha tempo de ficar com meu neto, não tinha tempo de curtir minha vida. Exatamente. Então, assim, entenda que você muda. E não tem nada de errado em você mudar. Exato. Nada. Pelo contrário. Nós somos mudança, né? Eu tô muito filosófico hoje, né, cara? Não, mas eu tô adorando, porque eu amo filosofia. Acabou que eu falo de Tales de Mileto. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, nem quero isso. Nosso bate-papo aqui é sobre as nossas relações. Exato. Agora eu queria te perguntar especificamente sobre essa tua nova área de atuação. A gente já falou da importância que é você tratar especificamente no momento de tomada de decisão tão importante como é a transição de carreira. Mas para o público feminino, o que você tem identificado de maior dificuldade nesse momento de tomada de decisão? A gente pensa no senso comum, tá? Agora eu estou sendo bem Zé Povinho, tá? Bem Zé Povinho, bem na média, tá, gente? A gente pensa na questão do vínculo emocional, da questão da dependência financeira e, às vezes, até da dependência financeira familiar. Exato. Né? O meu marido, o que ele acha disso? Ele acha melhor isso? Como é que está essa relação dessa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão individual? Sim, mas que envolve, dentro de um contexto familiar, profissional, emocional. Como é que você está vendo? Quem é essa mulher hoje que decide
fazer essa transição profissional? Essa mulher, ela tem muito mais autonomia, obviamente, do que há anos atrás, né? Imagina que na época das nossas mães, né? Ou até pouco impensável, né? Hoje existe mais autonomia, mas ainda assim existe uma grande dependência financeira e emocional, principalmente. Porque quando essa mulher ela não sabe quem ela confunde ela mesma com a relação, com o trabalho. Então, ela não entende que ela pode, sim, fazer algo diferente. E, muitas vezes, o medo do julgamento, né? Do que o marido vai dizer, do que as pessoas vão falar, os amigos, a família. Muitas, por exemplo, têm trabalhos maravilhosos, né? Médicas, dentistas, advogados, que gostariam, por exemplo, de expor o trabalho na internet, né? De vender mais. E, às vezes, se seguram. Sim, não, imagina o que as pessoas vão pensar de mim se eu me expor na internet. Imagina. Então, às vezes perde até financeiramente, né? Porque poderia ter um negócio mais lucrativo, mas ainda tem essas crenças de que o que os outros vão dizer. Então, essa mulher hoje, sim, ela tem mais autonomia, mas ela ainda, assim, tem uma dependência, principalmente emocional. Então, é esse trabalho que a gente faz junto na mentoria para que ela consiga descobrir o que ela quer de verdade, o que é um desejo para ela e quais são os caminhos que ela pode percorrer para encontrar essa realização, né? Sem essa questão da fantasia, sem essa questão de ser a qualquer custo, porque senão depois existe um arrependimento, né? Tem que ser algo pensado, elaborado. Então, mas sem dúvida existe um caminhar muito mais assertivo do que há um tempo atrás, porque a mulher hoje ela está buscando mais se conhecer, né, tá sendo mais autonomia para ir em busca daquilo que ela quer, mas ainda tem algumas travinhas aí que a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Eu imaginei que tivessem essas travinhas, até porque a gente tem essa síndrome de Gabriela tão institucionalizada no nosso país, né? Exato. Síndrome de Gabriela, você sabe, eu nasci assim, cresci assim, morri assim. Exato. E vai ser assim o resto da vida inteira, não. A gente não tem mais esse direito, né? Isso. Porque a gente percebeu que o mundo mudou e a mulher, principalmente, precisou mudar muito. Sim. Ao longo da pandemia, eu sei que a pandemia está parecendo longe agora, né? A gente está falando de pandemia, uma coisa tão distante. E não faz muito tempo, foi logo ali, tá, gente? Foi logo ali. Não faz. Tem gente que fala assim, não fala mais de pandemia, não. Isso tem tanto tempo. Não tem tanto tempo, tá? E mudou drasticamente muitas coisas, né? Eu vejo pela área da educação, que hoje revolucionou a partir das necessidades que a pandemia nos trouxe. Mas a pandemia também... ela trouxe, ela aflorou muitos problemas de relacionamento. Sim. Que ficavam meio que encarcerados ali num cantinho, numa caixinha dos ressentimentos. Porque não e tinha... a convivência Exato. Levou a isso. Mostrou. Você ainda percebe muito desses reflexos, porque a gente ainda está vivendo o pós-pandemia, né? Percebo que, na verdade, ali se identificou muita coisa, né? Essa convivência diária juntos, muitas coisas apareceram, mas ainda pelo medo, né? Pela insegurança, tem o desejo, mas não tem a coragem. Então, ainda existe, sim, essas travas de, assim, eu identifiquei, mas o que eu faço com isso? Eu volto para debaixo do tapete, eu olho, encaro isso e vou lá e mudo e vou viver a vida que eu realmente quero, né? E pode ser uma vida, dizendo aqui numa relação conjugal, pode ser uma vida juntos, né? Em que os dois se trabalham e vivem essa vida juntos, ou pode ser que chegue um momento e você não dá mais, né? Então, acontece... Tá tudo bem também. Tudo bem, porque eu já tive casos no meu trabalho em que a mulher identificou que ela não queria mais a relação. Não tinha a ver com a profissão, tinha a ver com a relação. Com a relação, e aí... Sim, se separou e hoje está vivendo uma vida realizada. E a gente sempre frisa aqui, né? Eu sempre gosto de dizer que a vida é cíclica. A gente acha que vai fazer uma transição de carreira e que vai ser feliz para sempre. Isso não existe, né? A vida é cíclica, ela é feita de desafios. Então, quando você entende que o que você tem que colocar na balança é como eu estou me sentindo, apesar dos problemas. Porque eles virão, faz parte. Mas como eu estou me sentindo, estou me fortalecendo emocionalmente, eu sei onde eu quero chegar, eu vivo bem hoje, eu tenho a vida que eu desejo viver. E aí você começa a se questionar e se preparar emocionalmente para isso. Porque eles virão, né? Faz parte da nossa vida os desafios. Então, a pandemia trouxe muitas dessas questões, que algumas já foram, a grande maioria olhou para ela e resolveu, mas algumas ainda estão aí nesse processo, né? Nessa jornada.
Carla, a gente está falando para mulheres teresopolitanas, petropolitanas, friburguenses, da região serrana como um todo, né? O Grupo Diário hoje tem essa abrangência. Às vezes até me esqueço disso, porque na minha época não tinha, tá? Hoje tem, tá em todas as cidades. Que recado que se daria, né? Olha o nosso recorte aí, ó. Que recado que se daria para aquela mulher que está ouvindo o nosso podcast, identificou muitas dificuldades na vida dela, percebeu que pode ser um momento para transacionar a sua profissão, ou a sua atuação, ou a sua colocação dentro de um segmento, como a família, grupo profissional e tudo mais, mas que ainda tem esse medinho, essa trava de fábrica aí. Eu costumo dizer o seguinte, você quer saber como está a sua vida, olha para os seus resultados, porque os resultados falam a verdade. Então, não adianta você perguntar para o terapeuta, para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho. Olha para a sua vida. Olha para todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, espiritual, emocional. O que eu estou feliz com isso? Se eu não estou feliz com isso, os resultados dizem a verdade. Então, eu tenho ali... Nunca mentem. Então, eu tenho ali um raio-x da minha vida. Tá, então agora eu entendi que a minha vida profissional não está como eu gostaria. O que eu posso fazer para mudar isso? Aí é o próximo passo. Porque o primeiro é descobrir o quê. Porque o como nunca vem antes do quê. Eu preciso saber o que eu quero, mesmo se eu não tenho ideia do como. O como ele se apresenta na jornada. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente já quer saber o como vai fazer. Se eu disser para você que você vai escalar o Everest e você tem que dar o primeiro passo. Não tem jeito. Você não vai subir o Everest caminhando sem o primeiro passo. E muitas vezes a gente quer já a caminhada inteira. Eu quero entrar num túnel e já ver o fim dele. E o processo na nossa vida, e especificamente a transição de carreira, é uma caminhada. Você descobrir aquilo que você quer profissionalmente. Então, dar o primeiro passo é descobrir o que você deseja. E antes do que você deseja, como eu estou vivendo hoje? Os resultados dizem a verdade. E aí, a partir disso, eu busco ajuda, eu busco uma terapia, eu busco uma mentoria, eu busco um profissional no mercado para me ajudar a encontrar esse caminho, né? E aí você tocou num assunto, num tema que eu acho primordial. Muitas mulheres têm medo de pedir ajuda. Exato. Né? Uma resistência. É a síndrome da Mulher Maravilha mesmo, né? Não, eu dou conta, tô dando conta até agora, né? Por que eu não vou dar conta dessa nova... né, forma de viver a vida. E às vezes a gente precisa pedir ajuda, precisa. A gente tem essa necessidade. Precisa de ajuda e por exemplo, né, eu tenho algumas clientes do mundo corporativo, né, executivas, viajam o mundo inteiro. Imagina eu, uma executiva bem-sucedida profissionalmente, mas emocional. Imagina, né? E aí, trazendo isso para outros níveis, eu sou uma empresária, né? A coisa não está funcionando, não está andando, mas eu tenho vergonha de dizer que eu não estou dando conta. Eu tenho vergonha de dizer que talvez esse não seja o caminho. E não há vergonha em pedir ajuda. De jeito nenhum. Né? Porque você não faz nada, absolutamente nada sozinho. Então, ter a ajuda de profissionais, além de encurtar aquilo que talvez você levaria 1 ano, 2 anos para você conseguir, porque o profissional ele já sabe o caminho. Né? Então, ele vai encurtar esse processo para você. É um ato de humildade, né? E quando a gente é humilde e disposto a aprender, a gente só tem a ganhar, né? E é importante frisar também que esse caminho não é um caminho genérico, tá, gente? Não existe uma fórmula do sucesso. Aliás, se te oferecerem fórmula do sucesso, não aceite, tá? Porque é uma furada, não existe. Todo profissional que trabalha com essa questão, né, principalmente da construção de novas carreiras, de reposicionamento de mercado, e tem muitas empresas multinacionais que estão fazendo isso hoje, estão se reposicionando no mercado. Não existe uma fórmula mágica para todo mundo. É preciso analisar o caso concreto. Exato. E acho que é por isso que você trabalha, inclusive, individualmente. Exatamente. Quando eu trabalho a questão da carreira, eu prefiro, obviamente, trabalhar individual justamente por isso, porque não existe fórmula mágica, né? O que é um valor para você, talvez não seja para o outro. O que é importante para você, talvez não seja para outra pessoa. Então, primeiro, quais são os seus valores? Aquilo que é importante. E em cima disso que a gente trabalha, porque toda vez que você vai de encontro a um valor seu, você vai contrário àquilo que você realmente acredita, você vai se ferir, você vai se magoar, você vai se frustrar, mesmo que você ganhe todo o dinheiro do mundo. Então, o princípio de tudo está aí, né? Começa aí.
E principalmente, né, não tenha medo de mudar. Exato. Tá tudo bem mudar, gente. Tá tudo bem. Não tem problema, não pense em julgamentos. Se você acha realmente, você tem certeza que você quer mudar, dê o primeiro passo, vai identificar se é isso mesmo que você precisa para sua vida. Exato. Procure uma ajuda profissional, procure uma orientação e mude. Que é isso, Exato. né? Nós somos mudança. O tempo todo. Eu acho que essa que é a beleza da vida, né? Porque a gente sabe que é cíclico, os desafios virão. Então, onde eu escolho estar? Né? Eu escolho estar em que lado da balança? Sempre ali no sofrimento, na dificuldade, na frustração, eu escolho em busca de algo diferente, que aí sim eu tenho mais chance de me sentir feliz e realizada. Então que é bom. isso. Carla, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, de verdade. Foi um grande prazer bater esse papo com você. Acho que a gente falou de questões fundamentais hoje, né, no nosso contexto social, principalmente no contexto da nossa cidade, que é uma cidade com muita dificuldade, né, de entender esse posicionamento. A própria cidade de Teresópolis é uma cidade que vive esse conflito, né? Sou turística, sou agrícola, sou industrial, o que eu sou, né? Então, assim, a própria cidade tem essa dificuldade e os seus municípios não são diferentes. E é uma cidade que está vivendo uma transição bastante interessante, muita gente de fora vindo morar para cá, um novo mercado se construindo, uma nova realidade. A cidade é uma cidade absolutamente diferente e que bom que ela está diferente, né? Porque imagine se a cidade fica a vida inteira a mesma coisa, a gente não teria, né, nenhum ganho, nenhum crescimento de verdade. E eu queria dizer que agora os bate-papos com o Leandro, eu quero que a Carla esteja junto. Vamos lá, né? Não abre mão, tá, Leandro? Desculpa, tá? Eu sei que as nossas peladas, os nossos churrascos são muito legais, mas eu quero que a Carla esteja junto, pelo amor de Deus. Boa. Obrigado pela tua participação. Obrigada, de verdade. Querido, um prazer. Tá? Espero que a gente consiga bater um papo mais pra frente aí de novo. Ótimo, perfeito. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada. E agradeço demais a você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de assistir o podcast inteiro, tá? Vai lá no YouTube, assiste todo. Enquanto você tá varrendo a casa aí, bota o podcast tocando lá e vai ouvindo a gente. Pintou alguma dúvida? Anota e manda para cá. Pode mandar para mim, pode seguir a Carla lá nas redes sociais. Tem um Instagram maravilhoso, com um monte de dica todos os dias para você lá, tá? Pode seguir. Muito legal. Dá o teu arroba aí. @Carla Pires. @Carla Pires. Então segue lá. Se quiser mandar uma pergunta para mim também lá no pessoal, pode mandar. Tô lá à sua disposição. E não esqueça também, né, de compartilhar os nossos recortes. Pintou algum recorte aí nas páginas do Grupo Diário? Compartilha com o pessoal e pede para seguir também as redes. Lembrando, né, que você que segue as redes sociais do Grupo Diário, você está sempre bem informado, vai receber notícia, vai receber o fato na hora do acontecimento, tá bom? Um grande beijo a todo mundo, espero que seja uma semana iluminada na vida de todos vocês e a gente se encontra no próximo Diário Podcast. Beijo grande e até a próxima.